Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Gesiel Andrade. Apresentação. Só entenderemos a complexidade da vida do espírito se forem bem compreendidas as propriedades e características do corpo que o reveste, o perispírito traço, bem como o papel por ele desempenhado. Para isso, as revelações importantes que os espíritos fizeram a respeito desse corpo, desde Allan Kardec, assim como as conclusões a que conduziram, foram reunidas, de modo objetivo, claro e acessível neste livro, nos capítulos que se distribuem em 4 partes. Na primeira parte, para efeito didático, foram concentradas as revelações extraordinárias que Allan Kardec obteve dos espíritos, por meio de diferentes médiuns. Elas estão contidas em suas obras, de uma forma magistral. Depois de Allan Kardec, muitas outras revelações sobre o corpo fluídico foram sendo gradualmente feitas pelos próprios espíritos, em várias épocas e localidades, servindo-se de médiuns que se notabilizaram no movimento espírita. Isso permitiu que os valiosos conhecimentos sobre o perispírito fossem corroborados e expandidos. Eles estão compilados, de forma criteriosa, na segunda parte deste trabalho. Já na terceira parte, foram reunidas as numerosas revelações sobre o tema feitas pelo espírito André Luiz. Tal se tornou necessário pela abrangência e ampla dimensão das informações fornecidas, o que enriqueceu sobremaneira esta pesquisa espírita. Na última parte deste trabalho, encontram-se as valiosas conclusões obtidas com esta investigação, dando-nos a completa dimensão do corpo que o espírito conta na vida espiritual e que lhe serve de elo à matéria na vida corpórea. Para tratar de um assunto tão complexo, de forma fácil e interessante, foram dadas respostas claras às muitas perguntas que surgem a respeito. Além disso, foram transcritos depoimentos dos próprios espíritos, ilustrando as muitas qualidades ou características do perispírito. A abordagem de tema tão palpitante tornou-se possível graças à existência de uma extensa bibliografia, relacionada no final deste trabalho. Dessa forma, o prezado leitor encontrará neste livro as amplas e valiosas contribuições que o Espiritismo presta para o completo entendimento do perispírito. Elo entre o espírito e o corpo físico, o perispírito desempenha papéis tão relevantes, tanto na vida do espírito encarnado, quanto na do desencarnado. Adicionalmente, irá deparar também com as lições morais que, uma vez praticadas, melhoram a nossa posição na hierarquia espiritual. Passemos, assim, ao estudo dessa matéria tão importante e fascinante, cujo aproveitamento contribuirá para o nosso adiantamento intelectual, espiritual e moral. Gesiel Andrade, São Paulo, agosto de 2008. Primeira parte. Perispírito. Allan Kardec e as revelações dos espíritos. 1. Que é perispírito? Allan Kardec obteve dos espíritos superiores a seguinte revelação, acerca do tema, na questão 93 de O Livro dos Espíritos. O espírito é envolto por uma substância que, para ti, é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós, no entanto, vaporosa o suficiente para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Assim, o perispírito é a substância que envolve o espírito. Possui certas características materiais, como veremos mais adiante, e influencia na locomoção do ser inteligente. Com base nas revelações dos espíritos superiores a respeito do espírito e do perispírito, contidas em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec estabeleceu os seguintes princípios espíritas. O espírito é o princípio ou ser inteligente da obra da criação. A inteligência é um atributo essencial do espírito. O espírito está sempre envolto ou revestido por um envoltório fluídico permanente, denominado perispírito. O perispírito é composto de elementos extraídos do fluido cósmico universal que estão presentes em toda parte.
O corpo fluídico do espírito é uma espécie de condensação do fluido cósmico universal em torno do ser inteligente. O grau de elevação moral do espírito determina o grau de depuração ou eterização do perispírito. Quanto maior a elevação moral do espírito, mais puras serão as partes do fluido cósmico universal que formam o perispírito. Disso decorre que a constituição íntima do corpo fluídico não é idêntica para todos os espíritos. Portanto, cada espírito possui perispírito condizente relacionado com seu grau de elevação moral. Desse modo, conserva o mesmo grau de densidade, enquanto o espírito não se melhorar moralmente. Isso explica por que os espíritos inferiores possuem perispírito de natureza mais grosseira, cuja constituição, a partir dos elementos do fluido cósmico universal, assemelha-se à matéria densa do meio em que se encontra, compatível ao seu grau de depuração moral. Explica também por que os espíritos superiores têm perispírito mais etéreo, mais sutil, leve, brilhante e resplandecente. Assim, quando um espírito superior adentra regiões inferiores, ele precisa adensar o perispírito com os elementos fluídicos mais grosseiros, próprios desse mundo inferior, para poder ser percebido e atuar nesse mundo. Dessa maneira, o envoltório fluídico do espírito é o instrumento que lhe permite estar em contato com a matéria, agir sobre ela e dela receber as impressões e sensações físicas. Outro ponto importante ressaltado por Allan Kardec é que os elementos do fluido cósmico universal, num estado de maior densidade ou condensação, permitem também a formação do corpo carnal, pelo processo de reprodução, o qual obrigará o espírito que retorna ao mundo material. Assim, tanto o perispírito, quanto o corpo material têm a mesma origem. Eles são formados com elementos do fluido cósmico universal, os quais, a partir de seu estado primitivo de pureza absoluta, passam por inúmeras transformações, modificações e variados graus de condensação, permitindo a formação da estrutura material do universo e das coisas materiais. Disso decorre que os envoltórios do espírito, tanto o perispírito quanto o corpo material, são constituídos da mesma matéria primitiva, mas em estados diferentes de condensação. Graças ao perispírito, o espírito manipula, transforma, modifica, combina e elabora os fluidos existentes no mundo espiritual para produzir as coisas ou os objetos que lhes são necessários na vida além-túmulo. Graças ao corpo material, o espírito pode agir e transformar as coisas físicas, das formas que conhecemos na vida terrena. Para reafirmar esses ensinamentos, Allan Kardec, no artigo intitulado Estudo sobre os Processos de Morzine, Causas da Obsessão e Meio de Combate, publicado na Revista Espírita de dezembro de 1862, registrou os seguintes conceitos acerca do perispírito e das suas funções. Os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, que lhes forma verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são tirados do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une a um corpo material, aí vive com seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito, propriamente dito, e a matéria corpórea. É o intermediário das sensações percebidas pelo espírito. Mas esse perispírito não é confinado no corpo, como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia-se exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Ponto. O perispírito é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Além disso, Allan Kardec, no artigo Caracteres da Revelação Espírita, publicado na Revista Espírita de setembro de 1867, reafirmou os seguintes conhecimentos sobre o assunto. O Espiritismo demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade,
e designado por Paulo como corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, durante a vida do corpo, serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito representa um papel importante no organismo em uma porção de afecções, que se liga à fisiologia, tanto quanto à psicologia. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência, e dá a chave de uma porção de fenômenos até agora incompreendidos, por falta do conhecimento da lei que os rege. 2. De que é formado o perispírito? O perispírito ou envoltório fluídico do espírito é formado ou constituído com elementos mais ou menos sutis do fluido cósmico universal. Os espíritos, de acordo com o seu grau de elevação moral, modificam esses elementos, com maior ou menor facilidade, pela ação da vontade e do pensamento. Em certas circunstâncias, os elementos do fluido cósmico, sob a ação de um espírito, podem sofrer condensação, permitindo que o perispírito chegue ao grau de tangibilidade da matéria densa. Isto ocorre, geralmente, nas sessões de materialização de espíritos. Nos mundos superiores, o perispírito dos espíritos, que ali habitam, é formado com os elementos mais sutis do fluido cósmico universal. Assim, vivem em harmonia com as condições elevadas de vida, existentes nesses mundos. Já nos mundos inferiores, o perispírito dos seus habitantes constitui-se de elementos mais grosseiros do fluido cósmico universal. Isto os retém e coloca-os de acordo com as condições morais e de vida desses mundos. Assim, o corpo espiritual reveste-se dos elementos fluídicos compatíveis como o grau de elevação moral do espírito, determinando o seu local de habitação, as suas companhias e as suas condições de vida elevadas ou inferiores. Porém, o espírito evolui incessantemente, em termos intelectuais e morais. Assim, tem naturalmente a capacidade de modificar o seu perispírito, pela ação de sua vontade e de seu pensamento. Elevando-se moralmente, o espírito consegue promover transformações e modificações no perispírito, que o tornam mais sutil e adequado às suas necessidades de viver e agir em ambientes mais elevados. Porém, quando precisar voltar a agir num mundo inferior, ele precisa revestir o perispírito com elementos mais grosseiros do fluido cósmico universal. E dessa forma que, pela justiça divina, cada espírito tem perispírito compatível com o seu grau de elevação moral. Allan Kardec, no artigo Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, contido na Revista Espírita de março de 1866, fez as seguintes considerações sobre a formação do perispírito. O envoltório não é a alma, pois não pensa, é apenas uma vestimenta. Sem a alma, o perispírito, assim como o corpo, é uma matéria inerte privada de vida e de sensações. Dizemos matéria, porque, com efeito, o perispírito, posto que de natureza etérea e sutil, não é menos matéria com seus fluidos imponderáveis e, demais, matéria da mesma natureza e da mesma origem que a mais grosseira matéria tangível. Na formação do corpo fluídico, ou perispírito, ocorre uma condensação do fluido cósmico em redor do foco de inteligência, ou alma. Mas aqui a transformação molecular opera-se diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo espiritual e o corpo humano têm, pois, sua fonte no mesmo fluido. Um e outro são matéria, posto que sob dois estados diferentes. Assim, tivemos razão de dizer que o perispírito é da mesma natureza e da mesma origem que a mais grosseira matéria. 3. Qual a natureza do perispírito? Allan Kardec obteve dos espíritos superiores,
Nas questões 135 e 135 do Livro dos Espíritos, as seguintes revelações acerca da natureza do perispírito. Há um laço que une o espírito ao corpo material. A natureza desse laço é semimaterial. Assim, esse laço serve de intermediário entre o espírito, que não é material, e o corpo físico. Por ser semimaterial, esse laço garante a comunicação entre o espírito e o corpo material. Através desse laço semimaterial, o espírito age sobre o seu corpo material. Por outro lado, este exerce a sua influência sobre o espírito. Já nas questões 344, 351 e 353, referentes à união do espírito ao corpo material, Allan Kardec apresentou as seguintes revelações complementares, permitindo-nos entender melhor essa natureza semimaterial do perispírito. Há um elo ou laço intermediário entre o espírito e o corpo material. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo material liga-se a este por um laço fluídico semimaterial que se vai estreitando cada vez mais até o momento em que a criança vem à luz. A partir do instante da concepção, uma perturbação começa a envolver o espírito. Dessa forma, ele é conscientizado de que chegou o momento de iniciar uma nova existência corporal, com vistas à sua evolução intelectual e moral e o progresso do planeta. A perturbação que envolve o espírito em fase de encarnação cresce até o momento do nascimento. Quando a encarnação está para efetivar-se, o corpo material já está ligado à alma, ou espírito, por meio desse corpo intermediário. Portanto, as moléculas do perispírito, que têm uma natureza semimaterial, ligam-se, a partir da concepção e durante a gestação, às moléculas do corpo material. E dessa forma que o perispírito serve de intermediário ou de laço de ligação entre a alma e o corpo material. Essa ligação do espírito ao seu corpo material, através do perispírito, permanece durante a encarnação, servindo de elo entre a vida espiritual e a corporal. Mesmo encarnado, o espírito conserva seu envoltório fluídico, que é semimaterial e permanente. Durante o momento do sono do corpo material, há um afrouxamento no laço existente entre o espírito e corpo material. Isso permite que a alma se emancipe e mantenha a relação com os espíritos e a vida espiritual. Com a encarnação, o corpo material torna-se um segundo envoltório da alma, sendo o perispírito seu primeiro envoltório. Assim, temporariamente, o espírito passa a ter dois envoltórios, um semimaterial, permanente, etéreo, sutil e leve, servindo de laço entre a alma e o seu segundo envoltório, o corpo material, que é denso e pesado. O perispírito, por sua natureza semimaterial, permite que, durante a encarnação, o ser inteligente e sensível controle e movimente os órgãos do corpo material, manifestando-se na vida terrena e recebendo as sensações e impressões físicas. Com as atividades terrenas e o contato com a matéria densa, o espírito encarnado aproveita as fases e os acontecimentos da vida corporal para acumular experiências, aprender a fazer bom uso das suas faculdades e evoluir intelectual e moralmente no rumo da perfeição espiritual. Há diferentes graus de densidade do perispírito. Sim. Allan Kardec obteve dos espíritos superiores, nas respostas questões 186 a 188 do Livro dos Espíritos, as seguintes revelações. Mesmo os espíritos já evoluídos, que não precisam mais habitar um corpo material, conservam o perispírito como envoltório. Porém, no estado de espírito puro, este envoltório fluídico torna-se muito etéreo. Dessa forma, a substância fluídica que forma o perispírito não é a mesma para todos os espíritos. Os espíritos superiores têm perispírito mais etéreo ou sutil que os distinguem dos espíritos ainda inferiores. Isso implica, quando um espírito superior precisa passar de um mundo superior para um outro inferior, a necessidade de se revestir da matéria própria desse mundo. Porém,
Isso ocorre com a rapidez do relâmpago. Os espíritos puros, que possuem perispírito mais etéreo, habitam mundos especiais. Não ficam, entretanto, confinados neles, podem se deslocar por toda parte com enorme facilidade. Ainda, na resposta à questão 283, os espíritos superiores esclareceram o seguinte ponto importante a respeito da diferença na densidade do perispírito. Ela permite que os espíritos superiores se tornem invisíveis para os espíritos inferiores, se o julgarem útil fazê-lo. Isso separa espíritos que foram parentes ou amigos durante a encarnação, mas que não possuem a mesma elevação espiritual e moral. Se um deles está mais adiantado e anda mais depressa que o outro, eles não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas só estarão juntos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Questão 290. Portanto, cada espírito tem o perispírito com a densidade correspondente ao seu grau de evolução ou à sua qualidade moral. Por ser constituído de fluidos densos e grosseiros, o perispírito do espírito inferior não consegue alterar essa densidade com a força da vontade. Antes, ele precisa conquistar maior progresso moral e depurar-se. E essa densidade, mais pesada, que limita suas percepções e o mantém afastado das coisas mais purificadas da vida espiritual. Além disso, ele não consegue transportar-se de seu mundo inferior para um mundo superior. Allan Kardec, no artigo Deus está em toda parte, publicado na Revista Espírita de maio de 1866, registrou o seguinte, a respeito da densidade do perispírito. O fluido perispiritual não é inteligente por si mesmo, desde que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É em consequência da sutileza desse fluido que os espíritos penetram por toda parte, perscrutam os nossos pensamentos, veem e agem à distância. É a esse fluido, chegado a um certo grau de depuração, que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Basta um raio de seu pensamento dirigido para diversos pontos para que eles possam aí manifestar sua presença simultânea. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e de depuração do espírito. Ainda, no artigo A Vista de Deus, contido nesse mesmo número da Revista Espírita, Allan Kardec explicou o seguinte, a respeito da densidade do perispírito e sua influência nas percepções dos espíritos. O envoltório perispiritual, posto que invisível e impalpável para nós, é para a alma uma verdadeira matéria ainda muito grosseira para certas percepções. Esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem sua visão. Cada imperfeição de que se desfaz é um véu a menos, mas só depois de se ter depurado completamente é que goza da plenitude de suas faculdades. 5. Qual a forma ou a aparência do perispírito? Allan Kardec obteve dos espíritos superiores, em resposta à questão 95 de O Livro dos Espíritos, a seguinte revelação. O perispírito assume a forma que o espírito goste. Desse modo, o espírito pode ser reconhecido pelo homem. Isso ocorre quando ele é visto, algumas vezes, nos sonhos ou mesmo no estado de vigília. Em outras vezes nas aparições, quando ele assume uma forma visível ou mesmo palpável. Já com a questão 150A, Allan Kardec obteve dos espíritos superiores a afirmação de que a aparência do perispírito na vida espiritual é a mesma da última encarnação. A alma, sem o corpo material, constata a sua individualidade através do fluido que envolve e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Com as questões 284 a 290, Allan Kardec obteve as seguintes revelações complementares sobre esse mesmo tema. Os espíritos constatam a sua individualidade pelo perispírito, que faz deles seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens.
Pela aparência do perispírito, os espíritos se reconhecem. O filho reconhece seu pai e um amigo reconhece o outro. Então, os parentes e amigos vão ao encontro da alma boa que amam, cumprimentam-na como no retorno de uma viagem e ajudam-na a se desprender dos laços corporais. E com a questão 321b, Allan Kardec obteve ainda dos espíritos superiores a seguinte confirmação da forma humana do perispírito. No dia da comemoração dos mortos, os espíritos comparecem, atendendo ao chamado do pensamento de seus familiares e amigos, sob a forma pela qual eram conhecidos em vida. Assim seriam reconhecidos, se pudessem se tornar visíveis e serem vistos. Dessa maneira, o perispírito conserva a forma e a aparência da última encarnação do espírito. O seu corpo fluídico ou espiritual assemelha-se ao corpo material que tinha quando encarnado, embora seja de natureza fluídica ou etérea. Isso permite que os espíritos se reconheçam e restabeleçam, na vida espiritual, por afeição mútua, as relações de simpatia e amizade que estabeleceram na vida terrena. Prova disso encontramos no capítulo 2, Espíritos Felizes, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. O Espírito do Senhor Jobard respondeu da seguinte forma à pergunta que Allan Kardec dirigiu a Kardec: como vos veríamos caso pudéssemos fazer? Jobard: vós me veríeis com a aparência do Jobard que sentava à vossa mesa. Ainda, na Revista Espírita, Allan Kardec publicou o resultado de diversas evocações que fez de vários espíritos, através de diferentes médiuns. Nelas, os espíritos evocados confirmaram que o perispírito conservava a mesma forma e aparência que tinham na vida terrena. Como exemplos, temos: não tenho mais o corpo que tanto me fez sofrer, mas tenho a sua aparência, já me viste muitas vezes em teus sonhos. Espírito Júlia, janeiro de 1858, artigo: mamãe, aqui estou. Acho-me aqui sob a aparência de minha forma corpórea. Espírito Georges, janeiro de 1858, artigo: uma conversão. Estou aqui sob a forma que tinha quando vivo. O Tambor de Berezina, julho de 1858. Além disso, no artigo Aparições, contido na Revista Espírita de dezembro de 1858, Allan Kardec registrou o seguinte: o perispírito não é obra da imaginação, pois foram os próprios espíritos que o revelaram. Sua existência pode ser constatada pelos sentidos, porque pode ser visto e tocado, quando passa por uma espécie de condensação ou por uma mudança na disposição molecular. Separado do corpo material, o perispírito tem uma forma determinada e limitada, e esta forma normal é a do corpo humano, embora o espírito, à sua vontade, possa dar-lhe as mais variadas aparências, por ser eminentemente plástico e flexível. Os espíritos geralmente aparecem aos homens sob uma forma humana. Os bons espíritos têm ordinariamente uma forma bela e regular, longos cabelos flutuantes sobre as espáduas e amplas túnicas envolvendo o corpo. Mas se desejarem, eles assumem exatamente todos os traços sob os quais foram conhecidos e, até, quando necessário, a aparência da vestimenta. Ainda, no artigo Adrien, médium vidente, contido nesse mesmo número da Revista Espírita, Allan Kardec mencionou que aquele extraordinário médium via os espíritos sob a forma humana, podendo fazer um retrato de suas características com notável semelhança. Assim, graças ao perispírito, o espírito é um ser real, com a forma e aparência humana que tinha quando encarnado. Cabe mencionar ainda que, no artigo Adrien, médium vidente, parte 2ª, contido na Revista Espírita de janeiro de 1859, Allan Kardec reafirmou a forma humana do perispírito com as seguintes palavras: a forma aparente dos espíritos depende do perispírito, cuja natureza, essencialmente flexível, se presta a todas as modificações que lhe queira dar o espírito.
Deixando o envoltório material, o espírito leva consigo seu invólucro etéreo, o qual constitui uma outra espécie de corpo. Em seu estado normal, tem este corpo uma forma humana, mas não calcada traço a traço sobre aquele que ficou, principalmente quando foi deixado há algum tempo. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, enquanto existe um laço entre as duas existências, maior é a similitude. Esta, porém, apaga-se à medida que se opera o desprendimento e que o espírito se torna mais estranho ao seu último envoltório. Contudo, ele pode sempre retomar essa primeira aparência, quer quanto às feições, quer quanto às roupas, quando julga útil para dar-se a conhecer. Em geral, porém, isto requer um grande esforço da vontade. Não é, pois, de admirar que em certos casos a semelhança falha em alguns detalhes, bastam-lhe os traços principais. Adicionalmente, no artigo A Jovem Cataléptica da Suábia, contido na Revista Espírita de janeiro de 1866, Allan Kardec reafirmou da seguinte maneira a forma humana do perispírito. Ela vê também os que estão mortos. Assim, ainda resta alguma coisa. Que vê ela? Não pode ser o corpo, que não mais existe, contudo os vê com uma forma humana, a que tinham em vida. O que ela vê é a alma revestida de seu corpo fluídico ou perispírito. Ainda, no artigo Fotografia do Pensamento, publicado na mesma revista, de junho de 1868, Allan Kardec apresentou as considerações sobre a aparência humana do perispírito. Um espírito se apresenta à vista de um encarnado dotado de visão psíquica, sob a aparência que tinha quando vivo, na época em que o conheceram, seu pensamento reportando-se à época em que era de tal modo, seu perispírito toma instantaneamente as aparências, que deixa instantaneamente, desde que o pensamento cessa de agir. Se, pois, uma vez for negro e outra branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, conforme aquela das duas encarnações sob a qual for invocado, e a qual se reportará seu pensamento. Com todos esses fatos espíritas, não resta a menor dúvida de que o perispírito conserva, na vida espiritual, a forma e aparência humana que tinha na vida terrena. 6. Como fica o perispírito durante a encarnação do espírito? Allan Kardec obteve dos espíritos superiores, nas questões 344 a 351 de O Livro dos Espíritos, as seguintes revelações acerca da situação do perispírito durante o processo de união do espírito ao corpo material. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. A partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo liga-se a ele por um laço fluídico que se vai estreitando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. No início da gestação, os laços que prendem o espírito ao corpo são muito frágeis e fáceis de se romper. Então, o espírito, pela sua vontade, pode recuar diante da prova que escolheu passar durante a encarnação. A partir do instante da concepção, uma perturbação começa a envolver o espírito. Essa perturbação vai crescendo, e as ideias e as lembranças do passado vão se apagando gradativamente até o momento do nascimento. Allan Kardec, num artigo sobre a obsessão, contido na Revista Espírita de dezembro de 1862, fez uma clara exposição do papel importante que o perispírito desempenha durante a encarnação do espírito. Quando o espírito se une a um corpo material, vive nele com seu perispírito, que serve de laço entre o espírito e a matéria corpórea. Por sua natureza fluídica, o perispírito não está confinado ao corpo material. Ele se irradia exteriormente formando uma espécie de atmosfera fluídica em torno do corpo. Através do perispírito, que está ligado ao corpo material, o espírito recebe e percebe as sensações da vida material. Por sua natureza fluídica móvel e elástica, o perispírito transmite ao corpo e põe em ação a vontade do espírito.
Por intermédio do perispírito, o espírito transmite aos órgãos do corpo material a sua vontade e determina os movimentos que deseja. A atmosfera fluídica criada pelo perispírito em torno do corpo material está impregnada das qualidades boas ou más do pensamento do espírito. Essa atmosfera perispiritual permite que o espírito estabeleça relações fluídicas simpáticas ou antagônicas com os espíritos encarnados ou desencarnados. Se os fluidos perispirituais são de natureza simpática, eles entram em contato, se interpenetram e estabelecem hilos de ligação e afinidade. Se forem de natureza antipática, eles se repelem, gerando uma espécie de mal-estar. O fluido perispiritual está carregado da intenção e da ação benfazeja ou maléfica do espírito. Estas podem ser transmitidas e percebidas por outras pessoas. As pessoas que têm boas intenções, bons sentimentos e pensamentos carregam, consigo, uma atmosfera vivificante, salubre e benfazeja, que é transmitida a outras pessoas e é percebida por elas. Por outro lado, as pessoas más impregnam o ambiente com os maus fluidos que retratam seu estado íntimo. Estes são percebidos por outras pessoas pelo mal-estar físico que produzem. O fluido perispiritual permite que o espírito encarnado receba a influência dos bons ou dos maus espíritos, pelas relações fluídicas similares que são estabelecidas. Quando um espírito quer agir sobre uma pessoa, ele a envolve com o seu perispírito, como com um manto, para que os fluidos perispirituais se interpenetrem. Então, as vontades e os pensamentos se confundem, e o espírito consegue controlar a mente e, inclusive, agir sobre o corpo material da pessoa que está sob o seu domínio. Se o espírito for bom, a ação será suave, benéfica e produzirá bons resultados. Se o espírito for mau, tentará controlar a vontade e os pensamentos, inibir a razão, influenciar o modo de pensar, falar e agir, promovendo constrangimentos morais e físicos. Dependendo do grau do controle estabelecido pelo espírito mau sobre uma pessoa, imporá um processo de obsessão, fascinação ou subjugação, chegando esta a ter a aparência de uma verdadeira loucura. Para a pessoa obsedada se desembaraçar do envoltório fluídico do espírito mau, ela precisa da vontade forte, da paciência edificante e dos esforços perseverantes. Além disso, precisa melhorar o seu mundo íntimo pela eliminação das imperfeições morais e das más inclinações. Os bons resultados no combate à obsessão aparecem quando a pessoa atingida houver adquirido as boas qualidades morais, dispor-se a pagar o mal recebido com a prática do bem, através da oração, demonstrar humildade para aceitar a intervenção de uma pessoa que tem ascendência moral sobre o espírito perturbador e receber dela um fluido de qualidade melhor. Além disso, os espíritos protetores precisam ser atraídos pela prece feita de coração, para que ajudem na melhoria moral e na conversão para o bem do espírito obsessor. Ainda Allan Kardec, no artigo Médiuns Curadores, contido na Revista Espírita de janeiro de 1864, apresentou os seguintes ensinamentos sobre o papel importante que o perispírito desempenha durante a encarnação do espírito. Os fluidos que compõem o perispírito sofrem a influência das qualidades morais do espírito encarnado. Quando os fluidos perispirituais aproximam-se de um estado de pureza, pela superioridade moral do espírito encarnado, sua ação é benfazeja, salutar e curativa sobre a própria pessoa e sobre as que a cercam. Quando os fluidos perispirituais são de natureza inferior, eles produzem efeitos mórbidos sobre a própria pessoa e sobre as que a cercam. Certas pessoas que emitem fluidos depurados podem servir de instrumentos para os bons espíritos, que os potencializam e os aproveitam na cura espiritual de pessoas doentes. Adicionalmente, no artigo Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, contido na mesma Revista Espírita, de março de 1866, Allan Kardec apresentou as seguintes considerações sobre a situação do perispírito durante a encarnação do espírito.
A alma não reveste o perispírito apenas no estado de espírito. Ela é inseparável desse envoltório, que a segue na encarnação como na erraticidade. Na encarnação, o perispírito é o laço que a une ao envoltório corporal, é o intermediário, com cujo auxílio age sobre os órgãos e percebe as sensações das coisas exteriores. Durante a vida, o fluido perispiritual identifica-se com o corpo, cujas partes penetra. Com a morte, dele se desprende. Privado da vida, o corpo se dissolve, mas o perispírito, sempre unido à alma, isto é, ao princípio vivificante, não perece. Apenas a alma, em vez de ter dois envoltórios, conserva apenas um, o mais leve, o que está mais em harmonia com seu estado espiritual. 7. Que ocorre ao perispírito durante o sono. Allan Kardec obteve dos espíritos superiores, nas questões 400 a 454 de O Livro dos Espíritos, as seguintes respostas sobre a situação do perispírito no momento do sono do corpo material. Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo material se afrouxam, pois este não tem necessidade da presença da alma. Então, ela pode se desprender, percorrer o espaço, entrar em relação mais direta com a vida espiritual e estabelecer a comunicação com os espíritos. Enquanto o corpo repousa, a alma conta com as suas faculdades mais aguçadas, pois não estão abafadas pelo corpo como no estado de vigília. Assim, pode se lembrar do passado e, algumas vezes, fazer previsão de seu futuro. Desprendida temporariamente dos grilhões que prendem ao corpo adormecido, a alma pode ainda receber conselhos e instruções dos bons espíritos. Assim, surgem, no estado de vigília, as ideias, os pressentimentos ou mesmo as soluções para os seus problemas do cotidiano. Liberta parcial e momentaneamente do corpo material, a alma encontra-se, em parte, num estado semelhante ao que ficará, de forma definitiva, após a morte. Alguns espíritos elevados, enquanto o corpo dorme, vão ao encontro da sociedade dos seres que lhes são superiores para conversar, se instruir e concretizar as obras que encontrarão prontas após a libertação definitiva do seu envoltório corporal. Os espíritos menos elevados, enquanto o corpo está adormecido, geralmente permanecem na inatividade. Entregam-se às suas paixões ou dirigem-se a mundos inferiores à Terra, atendendo ao chamado de antigas afeições, assimilando más doutrinas e atendendo a prazeres mais baixos do que os encontrados do meio terreno. Pelo efeito do sono, o espírito encarnado está sempre em contato com o mundo dos espíritos. Isso permite que o espírito elevado aproveite a valiosa oportunidade concedida por Deus para manter contato com os amigos do céu e desfrutar do recreio após o trabalho. O sonho não passa, algumas vezes, de uma lembrança imprecisa do que a alma viu durante o sono. Mas, muitas vezes, o sonho é apenas a lembrança da perturbação que acompanha a partida e o retorno da alma ao corpo, estando misturada com a lembrança das atividades e das preocupações mantidas no estado de vigília. Outras vezes, o sonho é o resultado da visita que a alma recebeu de alguns espíritos, no estado de maior liberdade, bem como da comunicação que manteve com entes queridos e amigos encarnados ou desencarnados. Além disso, alguns sonhos não guardam qualquer relação com o que se passa na vida corporal, sendo, portanto, de difícil entendimento. A alma não conserva com precisão as impressões recebidas durante o sono, porque não as percebeu por meio dos órgãos do corpo material. Quando os sentidos do corpo material estão entorpecidos pelo sono, a alma desfruta da capacidade de desprender-se, transportar-se e agir no mundo espiritual. Contudo, fica ligada ao corpo material como um balão cativo fica preso a um poste por um cabo flexível. Assim, os reflexos das atividades mantidas pela alma são transmitidos ao corpo, que reage a elas. No sonambulismo natural, o estado de independência da alma é bem mais completo do que o propiciado pelo sono.
Então as faculdades da alma ficam mais aguçadas, as suas percepções aumentadas, de forma que percebe e melhor compreende as realidades da vida espiritual. Mesmo com um desprendimento mais fácil do corpo e com a lucidez ampliada, a alma do sonâmbulo não deixa completamente o seu envoltório material. Ela continua ligada ao corpo material pelo laço fluídico que os une e que serve de condutor das percepções e sensações. O êxtase é um estado mais depurado do que o propiciado pelo sonambulismo natural. Ele deixa a alma ainda mais independente, podendo perceber e compreender muito melhor as realidades existentes no mundo espiritual. Portanto, como vimos, o sono desempenha um papel muito importante na vida do espírito encarnado, por colocá-lo em relação mais direta com a vida espiritual e com os espíritos. Especificamente sobre o cordão fluídico que liga a alma ao corpo, durante o sono, Allan Kardec, no artigo Estudos sobre o Espírito de Pessoas Vivas, o Dr. Vignal, publicado na Revista Espírita de março de 1860, obteve as seguintes revelações. A Kardec, como é estabelecida a relação entre o vosso corpo em Sully e o vosso espírito aqui? Dr. Vignal, como vos disse, pelo cordão fluídico, tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de modo diferente e mais leve que o outro. Não sinto o peso, nem a força de atração que me prende à terra quando desperto. A Kardec, vendo um espírito, como sabeis se seu corpo está vivo ou morto? Dr. Vignal, por seu cordão fluídico. O capítulo seguinte permitirá uma compreensão melhor e mais aprofundada do desprendimento da alma durante o sono, bem como das possibilidades que ela desfruta durante esse estado. 8. O perispírito de uma pessoa viva pode se tornar visível. Allan Kardec demonstrou que esse fato é possível, nos itens 114 a 121 de O Livro dos Médiuns. Fez o mesmo em 2 capítulos sobre a aparição de pessoas vivas, contidos em obras póstumas. Dessa forma, não deixou qualquer dúvida de que o perispírito de uma pessoa viva pode se tornar visível em uma localidade diferente de onde se encontra o seu corpo material. Para o entendimento dessa questão bastante complexa, Allan Kardec apresentou as seguintes explicações. As propriedades do perispírito se aplicam às pessoas vivas, porque o espírito encarnado conserva o seu perispírito. O perispírito é o mesmo tanto no espírito encarnado, quanto no desencarnado. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades de transformação que são inerentes ao envoltório fluídico do espírito desencarnado. Durante o sono do corpo material, a alma recobra, em parte, a sua liberdade de ação no mundo espiritual. Então, pode afastar-se do seu envoltório material, levando consigo o seu envoltório semimaterial. Nessa peregrinação noturna, a alma está sempre revestida com seu perispírito, que lhe transmite as sensações e impressões recebidas no mundo de matéria sutil. O perispírito do espírito encarnado tem a capacidade de sofrer transformações e modificações em sua contextura. Assim, pode adquirir visibilidade ou tangibilidade. Tornando-se mais denso, o perispírito de uma pessoa viva pode aparecer, em sonho ou no estado de vigília, para uma outra pessoa viva, pela qual tenha interesse em apresentar-se. Por esse fenômeno, uma pessoa viva pode ver o perispírito de uma pessoa desconhecida ou mesmo de uma pessoa que lhe seja familiar, mas cujo corpo material se encontra em um outro local bem distante. Alguns médiuns videntes reconhecem a presença da alma de uma pessoa viva pelo cordão fluídico luminoso que termina no seu corpo material. Quando a alma se afasta do seu corpo material por efeito do sono, ela não fica completamente separada, porque existe um laço fluídico que aprende ao seu envoltório corporal. Esse laço avisa a alma, a qualquer distância em que esteja, da necessidade de voltar ao corpo, podendo fazê-lo com a rapidez do relâmpago. A alma de uma pessoa viva, quando está afastada do seu corpo material pelo efeito do sono,
pode aparecer a outra pessoa viva, sendo reconhecida por conservar todas as aparências da realidade. O perispírito poderia até ser tocado, porque é possível adquirir uma tangibilidade momentânea. A história eclesiástica registra os casos da aparição da alma de Santo Afonso de Liguori e de Santo Antônio de Pádua, em lugar diferente do que estava o corpo material. A evocação do espírito de Santo Afonso permitiu a comprovação da explicação de que o espírito encarnado, ao deixar o corpo pelo sono, pode transportar-se para outro lugar, levando consigo o seu perispírito. Porém, este permanece ainda ligado ao corpo por um laço que não pode ser definido ao homem. Então, o espírito, temporariamente desligado da matéria corporal, pode se transportar, promover modificações em seu perispírito e se tornar visível ou mesmo tangível em outro lugar. Portanto, o perispírito da pessoa viva passando por modificações e transformações em suas disposições moleculares, adquire visibilidade ou tangibilidade num lugar diferente de onde se encontra o seu corpo material. Dessa maneira, Allan Kardec desvendou o mistério da aparição de pessoa viva em lugar diferente de onde está o seu corpo material. 9. O perispírito guarda alguma relação com a mediunidade? Sim. Allan Kardec apresentou, no item 225 de O Livro dos Médiuns, uma longa dissertação feita espontaneamente pelos espíritos Erasto e Timóteo, explicando o papel importante desempenhado pelo perispírito no processo mediúnico. Nos sentimos felizes ao encontrar médiuns bem apropriados, suficientemente aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados, bons instrumentos, numa palavra, porque, então, o nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que mediunizamos, só tem de lhe impulsionar a mão que serve de porta-canetas ou porta-lápis. Nós teremos muito mais facilidade para responder às perguntas que nos são feitas, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Dessa maneira, o espírito que se comunica através de um médium não atua diretamente sobre o corpo material do seu intérprete. Ele age com o seu perispírito sobre o perispírito do médium. Assim, consegue expressar a sua vontade e o seu pensamento, através do corpo material alheio. Como o perispírito do médium está ligado molécula a molécula ao seu corpo material, o espírito, agindo sobre o perispírito, consegue controlar e movimentar, com maior ou menor facilidade, dependendo da afinidade, os órgãos do corpo físico, para que fale, escreva, desenhe, componha versos ou música, etc. Assim, é indispensável que haja uma boa compatibilidade, sintonia, afinidade ou assimilação fluídica entre o perispírito do espírito e o do médium. A esse respeito, Allan Kardec publicou, no item 236 de O Livro dos Médiuns, uma comunicação dada pelo espírito Erasto, contendo os seguintes pontos que complementam as explicações acima apresentadas. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio, são de natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra. Possuem ambos uma capacidade de assimilação, mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que permite a nós, espíritos encarnados, pôr-nos muito pronta e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns, a essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anulam neles toda possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós uma espécie de corrente ou difusão, que facilita as nossas comunicações. É, de resto, essa possibilidade de rejeição, própria da matéria, que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiuns. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil que o mais sutil e imponderável de vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium,
e cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros e é quase inexplicável para vós, permite-nos movimentar os móveis e até mesmo quebrá-los em aposentos vazios. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque necessitamos da união dos fluidos similares, que não encontramos nos animais nem na matéria bruta. Para resumir, os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados, espíritos como nós, encontramos os que podem servir-nos de médiuns. Ainda, no artigo sobre o perispírito, ditado espontaneamente pelo espírito Lamennais, através da mediunidade do Sr. Adidjer, e publicado por Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1861, encontramos a seguinte explicação sobre o papel desempenhado pelo perispírito nas comunicações dos espíritos. Para nós outros, espíritos errantes, o perispírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente, por vosso corpo ou vosso perispírito, quer diretamente por vossa alma. Daí as infinitas nuances de médiuns e de comunicações. Além disso, a importância de se estabelecer relações fluídicas entre os espíritos e os médiuns foi reafirmada por um espírito protetor, na mensagem psicografada pela médium Senhorita MC e publicada por Allan Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Para se fazer ouvir, os espíritos devem agir sobre os instrumentos que estejam ao nível de sua ressonância fluídica. Compreendei que em tudo é necessário similitude, assim nos fluidos espirituais como nos fluidos materiais. Para que os espíritos adiantados possam se vos manifestar, necessitam de médiuns capazes de vibrar com eles em uníssono. Do mesmo modo, para as manifestações físicas, é preciso que os encarnados possuam fluidos materiais da mesma natureza que os dos espíritos errantes, tendo ainda ação sobre a matéria. Portanto, tanto as manifestações físicas quanto as comunicações inteligentes dos espíritos dependem das relações fluídicas que são estabelecidas entre o perispírito do espírito comunicante e o do médium que lhe serve de intermediário ou intérprete. O fenômeno mediúnico ocorre porque o perispírito do médium não está circunscrito ao seu corpo material. Ele irradia-se ao redor do corpo físico, formando uma atmosfera fluídica. Então, o espírito trabalha os fluidos perispirituais para combiná-los, entrar em relação com o médium e conseguir controlar o seu corpo material para manifestar-se. Assim ocorrem as manifestações físicas, pancadas, ruídos, levantamento, transporte e lançamento de objetos, e as comunicações inteligentes dos espíritos pela fala, pela escrita ou por meio de produções artísticas. Cabe mais uma vez ressaltar que, como já vimos, as relações fluídicas dependem da facilidade da assimilação e da afinidade existente entre os fluidos perispirituais. Algumas vezes, os fluidos se combinam com facilidade, permitindo boas comunicações. Mas, muitas vezes, a identificação ou combinação é precária, de forma que o espírito não consegue transmitir a sua vontade ou seu pensamento ao médium, nem exercer uma influência sobre o seu corpo material a ponto de promover uma manifestação. É por isso que nenhum médium pode garantir uma determinada manifestação ou comunicação de um certo espírito, pois não tem controle sobre essa identificação fluídica necessária. Cabe, assim, ao espírito escolher o seu médium para promover a manifestação ou comunicação que deseja. Certos médiuns especiais conseguem uma assimilação fluídica perfeita, possibilitando assumir todas as características do espírito comunicante. Se o espírito for superior, ele transmite com exatidão as suas vontades e os seus pensamentos, e o médium percebe as sensações benfazejas e de calma produzidas pela boa ação sobre o seu perispírito. Da mesma forma,
Quando o médium está sob a influência fluídica de um espírito sofredor, perturbador ou mau, ele sente a impressão desagradável da atuação sobre o seu perispírito. Devido